Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória ao Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata? Amados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia, em Avanhandava, você que medita conosco a palavra através do nosso canal no YouTube, nós hoje aqui nos reunimos nesta igreja em plena Segunda-feira Santa para celebrar a Eucaristia, que nós carinhosamente chamamos de a celebração do perfume, justamente por causa do Evangelho de hoje. E como todo e qualquer Evangelho, o centro é sempre Cristo. É em volta dele que gira o amor e o ódio, o acolhimento e a recusa, a abertura e o fechamento. Betânia significa casa do acolhimento. Na casa de Betânia, Jesus se sentia à vontade. Era ali um dos seus lugares preferidos para descansar. Ali estava uma comunidade de amigos seus, os 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus, se aproximando da sua paixão, sentindo o abandono que o esperava, ele quis como que receber uma injeção de amor. Todos nós às vezes somos assim.
quando percebemos a dificuldade que se aproxima, quando percebemos o sofrimento que vai batendo a nossa porta, todo e qualquer gesto de carinho que a gente receba é como que uma injeção de ânimo para dizer: olha, você não está sozinho. Como é gostoso quando às vezes a gente, por algum motivo ou outro, se sente humanamente esgotado e alguém nos oferece a caridade de um gesto concreto de atenção. Pensemos aí num outro Lázaro, por um exemplo, aquele da parábola que Jesus conta, que ficava mendigando à porta da casa do rico, onde um cachorro ofereceu àquele pobre homem feridento 1 minuto de atenção, lambendo as suas feridas para aliviar as suas dores. Jesus, que viveu cercado de uma multidão, ao aproximar-se de Jerusalém, ao aproximar-se da cruz, essa multidão vai diminuindo, ao ponto de hoje no Evangelho estarem 12 apóstolos, mais Marta, Maria e Lázaro. Marta, como sempre, oferecendo o que ela podia, o seu serviço, de um lado para o outro. O mestre está em casa, é preciso cuidar das coisas para ele. Lázaro oferece a Cristo a sua presença, como amigo, faz companhia, e de repente surge a irmã de Lázaro, Maria, e faz um gesto inusitado. Ela pega meio litro de um perfume muito caro, nardo, espedaça aquele vidro e perfuma Jesus. Arrebenta aquele vidro e derrama sobre Jesus aquele perfume muito caro. Para Maria, irmã de Lázaro, Jesus vale muito. Ela não pensa em gastar 300 moedas de prata para poder perfumar aquele que ela ama. Esse gesto de Maria revela o amor de alguém por Cristo. Arrebentar-se aos pés de Cristo, não voltar atrás, derramar tudo, não só uma gota. Guardem isso. Para Maria, Jesus vale muito. Do outro lado surge Judas. Judas olha aquele desperdício e, em outras palavras, o que sai da boca de Judas: Jesus não vale tanto assim. Para Judas, Jesus vale menos do que um vidrinho de perfume. Ele condena Maria por haver gasto 300 moedas para ungir Jesus, mas ele não sentirá vergonha em vender Jesus por 30 moedas. No coração de Maria, Jesus é valioso, e por ele vale a pena quebrar-se, jogar-se, perfumar, enquanto para Judas, apóstolo, chamado, eleito por Jesus, Jesus não vale tanto assim. Maria perfuma, Judas desvaloriza,
E Lázaro provará que para ele Jesus vale a própria vida. Lázaro será morto por causa de Jesus. Por causa de Lázaro, muitos judeus começaram a crer em Jesus. Maria o perfume, Lázaro a vida. Para Judas, aquele homem, o mestre da Galileia, não passava de 30 moedas. Assim como o centro do Evangelho é Jesus, o centro da nossa vida também é Ele. E ao redor dele giram, como eu dizia, o acolhimento, a recusa, o amor, o ódio. E vocês e eu somos chamados a entrar nesse Evangelho e a assumir um desses papéis. Você, na sua relação com Cristo, é quem? É Maria? É Lázaro? É Judas? Quanto Jesus vale para você? Santa Teresa de Jesus, ao olhar Jesus crucificado, ela dirá: a nós que lhe demos a morte, a única coisa que podemos oferecer para Ele é a vida inteira e não menos que isso. Derramar-se. E derramar-se como o vidro, o frasco de alabastro, significa entregar-se e não olhar para trás. O alabastro é tipo de um mármore, uma pedra, que era usada para fazer frasco, e ela era meio mole, dava para você, enquanto ela não endurecia, dar o molde que quisesse. Mas uma vez selada, para se usar aquele perfume, era preciso quebrar. E ao quebrar aquele frasco, a casa inteira se enche de perfume. Quem aqui usa perfume em casa, levanta a mão. Você consegue usar perfume sem abrir o vidro? A sua casa também não vai se perfumar enquanto você não aceita se quebrar por aqueles que moram com você. Você e eu que viemos à Eucaristia, saímos daqui perfumados pelo amor de Cristo. Se vocês e eu não nos quebrarmos aonde a gente vive, o perfume vai ficar aqui guardado. E como é que a gente vai se quebrando? Através da entrega, da doação, da caridade, de um sorriso. Quebrar-se para perfumar esse mundo fedido pelo ódio, pela divisão, pelo rancor, pela guerra. Olha quanto frasco de perfume sentado nessa igreja. Se todos nós que aqui estamos, ao sairmos dessa missa, nos quebrássemos, essa seria a cidade mais perfumada do mundo. Porque todos nós sairemos daqui com o bom odor de Cristo, que é a sua misericórdia, que é a sua graça. Mas quantas vezes que nós somos iguaizinhos a Judas? E cada vez que você e eu não nos quebramos, seja na nossa família, seja na comunidade, seja no nosso local de trabalho, nós estamos olhando para aqueles que estão à nossa volta e estamos dizendo: eles não valem tudo isso. Há sempre um Judas cercando a nossa vida. Há sempre um Judas querendo colocar limite no amor que nós somos chamados a dar. Mas, padre,
eu já me quebrei um pouco. Não, querido, não, querida, ou é tudo ou não é nada. Nós cristãos não fomos chamados a amar até a conveniência. O mandamento de Cristo não é amar enquanto convém. O mandamento de Cristo não é amar enquanto você está na zona de conforto. O mandamento de Cristo é amar como Ele amou, e na cruz Ele se derramou por inteiro para perfumar esse mundo com o bálsamo do perdão e da misericórdia. Na cruz Jesus Cristo se quebra, se arrebenta, se permite ser transpassado por uma lança, para que aquele perfume que escorreu há 2000 anos continuasse perfumando até agora. Vocês acham que uma gota de perfume é capaz de perfumar por 2000 anos? Não. Ou é tudo ou não é nada. Cristo Jesus não guardou nada para si. Diz o apóstolo São Paulo na carta aos Efésios que Ele, sendo Deus, esvaziou-se. Na quinta-feira santa nós cantaremos com muita alegria: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar até esvaziar. Enquanto a gente não se esvazia, e eu sei que vai parecer duro isso que eu vou dizer, mas sou padre para pregar o Evangelho, não para pregar o que convém, né? Enquanto a gente não se esvazia, a nossa fé cristã é balela, ninguém crê. Como eu posso seguir alguém que esvaziou-se, mas eu não me derramo? Como eu posso apenas querer receber, se eu também não entrego? Como eu quero que Deus me encha do seu amor, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, se eu já estou tão cheio de mim, que não cabe mais uma gota da graça de Deus? Como eu posso querer ser preenchido de Cristo, se eu nunca me esvazio de nada? Olhemos para a Virgem Maria, ela que na Anunciação diz: eu sou a escrava do Senhor, vazia de si. E porque se fez vazia de si, o anjo olhou para ela e disse: cheia de graça, em você, no teu vazio, Deus te preencheu. Isso para nos dizer que nós também. Só que enquanto a gente não se esvazia da nossa maldade, enquanto a gente não se esvazia do nosso egoísmo, do nosso fechamento, da nossa indiferença, o perfume de Cristo não entra. E o perfume de Cristo não entrando, você não tem o que perfumar lá fora. Você deseja que a sua casa tenha o perfume de Cristo? Se quebre pela sua família. Você deseja que essa paróquia tenha o perfume de Cristo? Se quebre por essa paróquia. Se eu quero que a igreja seja mais perfumada, eu como padre tenho que ser quebrado todo santo dia. E ser quebrado dói. Porque ninguém quer um vidro quebrado. Ninguém chega numa loja de perfume
e diz assim: me vê aquele vidro trincado de perfume. Não, nós queremos o bonito. Só que hoje o Evangelho diz: se você não quer ser um Judas Iscariotes, nem na igreja, nem na sua casa, mais cedo ou mais tarde você vai ter que se quebrar. Quebrar-se por aqueles que você ama, quebrar-se por aqueles que realmente são importantes para você. Quebrar-se. Padre, mas a hora que eu tiver todo quebrado, toda quebrada, o que vai ser de mim? Apocalipse de São João: eis que eu renovo todas as coisas. Jesus é o padroeiro da reciclagem, é Ele que vai nos consertando em cada missa. Ele nos conserta aqui, nos enche aqui, a gente se quebra lá para voltar para cá, ser consertado aqui, ser enchido aqui para ser quebrado lá. E quanto tempo durar a nossa vida? Se quisermos ser cristãos, a nossa vida vai ser quebra, conserta, enche, quebra, conserta, enche, quebra, conserta, enche, quebra, conserta, enche. Esse é o sambinha da vida cristã. Quebra, conserta, enche, quebra, conserta, enche, quebra, conserta, enche. Essa é a nossa vida. É nesse quebra, conserta, enche que nós vamos levar para fora, para aqueles que nós amamos estão do nosso lado, esse perfume capaz de acabar com o mau cheiro da maldade desse mundo. Não adianta que a gente olhe para a nossa casa, não adianta que a gente olhe para esse mundo e diga: fede a maldade, mas está lá o vidrão de perfume parecendo um bibelô. Não, quebra. E quebrar-se não por qualquer motivo, quebrar-se por aquilo que é importante. Cristo é importante para você? Se quebre por Ele. Seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe importam por você? Se quebre. Nós somos importantes para Cristo, por isso Ele está todo quebrado no crucifixo. Nós somos importantes para a Virgem Maria, ou vocês acham que no Calvário ela também não se quebrou? E ao ser quebrada pela espada do sofrimento, o perfume da maternidade de Maria perfumou a nossa vida. Pense, hoje você vai sair daqui com a alma perfumada pela Eucaristia, pela Palavra de Deus, mas a sua mão também vai sair daqui com perfume bento. Além de ser perfume, é sacramental. Você vai fazer o que com essas mãos perfumadas? Vai enfiar no bolso para amanhã ir trabalhar mais cheiroso, mais cheirosa? Para quem você vai dar o perfume que hoje você recebeu? Eu esqueço, acho que ano passado, uma senhora veio e me deu um testemunho bonito no tempo da Páscoa. Ela falou: padre, eu saí daqui com a mão cheirando, estava gostoso, e eu fechei a mão, eu nem falei tchau para os outros. Falei: a senhora foi para casa? Não, fazia já alguns anos que a minha irmã não falava comigo. Eu toquei a campainha da casa dela com o dedo fechado. Quando ela abriu a porta, a única coisa que eu fiz foi passar a mão no rosto dela.
ela chorou e a gente está amiga de novo até hoje. É o perfume da reconciliação, é o perfume do diálogo onde já não existe mais, é o perfume da compreensão, quando a incompreensão vai tomando conta da nossa vida. E essa senhora está hoje aqui na igreja, e eu sei que ela não vai ficar brava de ter contado isso. Perfume, não guarde para você. Perfume a vida de alguém, porque quanto mais gente for perfumada, mais a nossa casa vai se encher dessa graça. Padre, eu tenho medo de me quebrar. Eu também tenho. Padre, eu já cheguei aqui hoje tão quebrada. Eu também cheguei. Mas a gente está perto daquele que veio para consertar. Que Ele nos conserte, que Ele nos encha, para que lá fora a gente se arrebente com alegria. E o perfume que recebemos perfume a vida daqueles que nós amamos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,